Eu disse ao meu marido que estava abrindo nosso casamento porque ele não era meu dono e porque eu queria mais liberdade. Achei que tudo tinha saído como eu queria, mas estava errada. Tudo desmoronou no dia em que meu marido voltou mais cedo para casa e me flagrou com o melhor amigo dele na nossa cama. Ele não gritou nem discutiu, apenas me expulsou. Meses depois, descobri que estava grávida e voltei para pedir ajuda, mas ele apenas disse que o filho não era dele, pois tinha feito vasectomia, e depois fechou a porta na minha cara. Tudo começou há 6 meses quando meu marido e eu tivemos uma briga enorme porque eu queria fazer uma viagem com minhas amigas para Miami. Ele disse que não podíamos pagar. Eu disse que ele não tinha o direito de me controlar. A discussão durou dias, e eu fiquei tão irritada com ele agindo como se fosse meu dono que finalmente soltei. Sabe de uma coisa? Acho que deveríamos abrir nosso casamento. Ele só me encarou, como se não conseguisse processar as palavras. Do que você está falando? Eu disse que queria liberdade para ver outras pessoas. Somos jovens. Não deveríamos estar presos desse jeito. Ele pareceu magoado, mas eu não liguei. Eu estava tão brava por ele tentar decidir o que eu podia ou não fazer. Ele ficou sentado por um bom tempo, e então disse algo que deveria ter sido um sinal de alerta. Se é isso que você quer. Não estava bravo, não discutiu, só disse aquilo de forma calma. Calma demais. Eu interpretei como permissão e em 2 semanas já estava trocando mensagens com o melhor amigo dele, Matt. Eles se conheciam desde a faculdade. Ele vivia indo lá em casa para noites de jogos e churrascos. Era solteiro e bonito, e eu sabia que isso deixaria meu marido louco. Ficamos juntos pela primeira vez em um hotel, a segunda vez no apartamento dele. Na terceira vez, eu fui descuidada e fizemos isso na nossa casa enquanto meu marido supostamente estava em um congresso de trabalho. Só que ele voltou mais cedo. Ele entrou e nos encontrou na nossa cama. Matt se vestiu apressado e saiu correndo sem dizer nada. Meu marido ficou parado na porta com a mala na mão. Ele não gritou, não chorou. Só me olhou e disse 3 palavras: saia daqui agora. Eu ri. Eu realmente ri. Disse que aquela também era minha casa e que ele não podia me expulsar. Ele pegou o celular e me mostrou capturas de tela. Conversas entre ele e o melhor amigo de meses antes. Matt tinha contado tudo a ele antes mesmo de acontecer. Tinha pedido permissão como algum tipo de teste doentio. Meu marido tinha dito sim. Tinha dito para ele ir em frente porque queria ver se eu realmente faria isso. Eu arrumei uma bolsa e fui embora. Achei que ficaria na casa do Matt agora que aparentemente éramos um casal. Mas quando cheguei lá, ele nem abriu a porta. Mandou uma mensagem dizendo que não ia se meter na nossa bagunça e que era para eu deixá-lo em paz. Então fui para a casa da minha mãe. Ela ficou do meu lado na hora. Disse que meu marido era controlador e que eu merecia coisa melhor. Ela me ajudou a encontrar uma advogada para conseguir a casa no divórcio. Disse que eu tinha direito à metade de tudo. 2 meses depois, eu descobri que estava grávida. E 2 semanas depois, comecei a ficar muito mal, passando o tempo todo vomitando, perdendo peso. Fui ao médico, eles fizeram exames e me disseram que eu tinha uma condição rara relacionada à gravidez. Algo sobre meus hormônios estarem completamente desregulados. Disseram que eu precisava de alguém para me ajudar ou poderia acabar no hospital. Liguei para o meu marido. Ele atendeu na primeira chamada. Estou grávida e estou doente e preciso de ajuda. Silêncio. Você me ouviu? Estou grávida do seu bebê. Ele riu. Uma risada fria e cortante, totalmente diferente dele. Não, você não está. Do que você está falando? Claro que estou. Você é a única pessoa com quem estive nos últimos anos, além de... Fiz vasectomia há 4 anos. Meu estômago afundou. Achei que fosse vomitar na hora. Você está mentindo. Tenho os registros médicos. Posso te enviar agora. Esse bebê não é meu. É dele. Tentei ligar para o melhor amigo dele. Bloqueado. Tentei ir ao apartamento dele. Ele tinha se mudado. Sem endereço novo. Voltei para nossa casa. Minha casa. Eu ainda tinha a chave. Mas quando cheguei, as fechaduras tinham sido trocadas. Eu bati na porta até meu marido abrir com a corrente colocada. Eu preciso voltar para casa. Estou doente. Não tenho para onde ir. Esta não é mais a sua casa. Você abriu mão dela. Eu tenho direito a essa casa. Minha advogada disse isso. Ele sorriu, e foi o sorriso mais assustador que já vi. A advogada da sua mãe disse isso. Aquela que ela pagou com o cartão de crédito. Você realmente leu os documentos que eu protocolei? Tenho mensagens suas se gabando para suas amigas sobre abrir o casamento sem meu consentimento. Tenho capturas de tela mostrando você planejando dormir com meu melhor amigo especificamente para me ferir. E tenho uma linha do tempo mostrando que você cometeu adultério na nossa casa. Você não vai ficar com esta casa. Você não vai ficar com nada. Ele fechou a porta. Eu fiquei lá no frio por 20 minutos até minha mãe ir me buscar. Ela está furiosa com ele. Diz que vamos lutar na justiça. Mas estou grávida de 12 semanas de um bebê que não é do meu marido. Estou tão doente que mal consigo ficar de pé. E a única pessoa que poderia me ajudar acabou de me trancar para fora da vida que eu achava que sempre teria. Então, estou errada por achar que ele ainda deveria me ajudar, mesmo eu tendo cometido um erro? Atualização. A advogada da minha mãe nos largou ontem e agora estou sentada na sala de espera de uma clínica gratuita porque não posso pagar o obstetra que o meu convênio me designou. A advogada, aquela para quem minha mãe pagou uma entrada de $3.000, enviou um e-mail há 2 dias. Ela disse que depois de revisar tudo, não podia em boa consciência continuar me representando, que meu caso tinha, segundo ela, sérias preocupações éticas, e que estava nos encaminhando para outra pessoa. Minha mãe ligou para o escritório dela 15 vezes.
Eles não atendem. O cheque do reembolso deve chegar em 6 a 8 semanas. Minha mãe está surtando. Ela continua dizendo que vamos processá-la por má conduta profissional, mas eu sei que não vamos. Ela pagou aqueles $3.000 no cartão de crédito e já está atrasada no próprio aluguel. Ela trabalha em um call center e vive em um apartamento de um quarto. Eu estou dormindo no sofá dela há 5 semanas, e ela tem levado o trabalho de digitação para casa para tentar fazer dinheiro extra. Ontem à noite, ela chorou enquanto comia macarrão da loja de $1 e disse que não sabia como iríamos superar isso. Eu sinto que estou me afogando. A parte médica está piorando. Não consigo manter nada no estômago além de bolachas e refrigerante de gengibre. Perdi 8 quilos. Meu cabelo está caindo em tufos no chuveiro. A condição que me diagnosticaram chama-se hiperêmese gravídica e pode durar a gravidez inteira. O médico da clínica gratuita hoje disse que talvez eu precise de soro intravenoso se eu não conseguir começar a comer comida sólida logo. Soro que eu não tenho como pagar. Tentei falar com o melhor amigo dele de novo. Criei um novo e-mail porque ele bloqueou o antigo. Contei sobre o bebê, sobre as contas médicas e perguntei se ele podia pelo menos ajudar financeiramente. Ele respondeu em menos de 1 hora. Fiz um teste de paternidade através da minha advogada. A linha do tempo não bate. Esse bebê também não é meu. Me deixe em paz ou vou abrir um processo por assédio. Eu não entendo a conta. Ficamos juntos 3 vezes ao longo de 2 semanas. Estou com 12 semanas de gravidez agora, o que significa que concebi há cerca de 8 semanas. O timing faz sentido, mas ele me enviou um PDF do médico mostrando que é infértil. Uma doença na infância danificou tudo. Ele não pode ter filhos, nunca pôde. O que significa que eu não sei quem é o pai. E antes que alguém pergunte, sim, houve outra pessoa. Um cara que conheci em um bar durante a viagem a Miami pela qual eu briguei com meu marido. Ficamos juntos uma vez. Eu estava bêbada e com raiva e não achei que importava porque, na minha cabeça, o casamento já estava aberto. Não lembro o nome dele. Não tenho o número dele. Não tenho como encontrá-lo. Então, estou grávida do bebê de um desconhecido, doente ao ponto de perder peso durante a gravidez e completamente sozinha. Meu marido, meu ex-marido, seja lá o que ele seja, tem postado nas redes sociais. Não sobre mim diretamente, mas consigo ver as páginas dele porque ele nunca me bloqueou. Ele parece feliz. Tem fotos dele em restaurantes com amigos, em um show, em um casamento. Ele está sorrindo em todas. Como se eu nunca tivesse existido. Como se os últimos 7 anos de casamento não tivessem significado nada. A família dele sabe de tudo agora. A mãe dele me ligou há 3 dias e eu pensei que talvez ela fosse ajudar. Ela sempre gostou de mim. Nós costumávamos fazer compras juntas. Mas quando atendi, ela não me deixou nem falar. Você é uma pessoa repugnante e tenho vergonha de um dia ter te recebido na nossa família. Nunca mais entre em contato com meu filho ou com qualquer pessoa da nossa família. Ela desligou antes que eu pudesse responder. A minha própria família está dividida. Minha mãe está completamente do meu lado. Ela acha que meu marido é um monstro por me abandonar enquanto estou doente e grávida. Ela continua dizendo que ele é obrigado a me ajudar, que casamento significa alguma coisa, que ele não pode simplesmente ir embora. Mas meu pai ligou ontem e estava furioso. Ele mora em outro estado com a nova esposa e nós não conversamos muito, mas aparentemente meu marido ligou para ele e contou tudo. Meu pai disse que eu fiz minha cama e agora tenho que deitar nela. Ele disse que tem vergonha de ter criado alguém que destruiria o próprio casamento desse jeito. Tentei explicar que eu não destruí nada, que eu só queria liberdade, que meu marido era controlador e frio e que eu merecia algo melhor. Meu pai riu. Ele pagou seu carro. Ele quitou seus empréstimos estudantis. Ele trabalhou 60 horas por semana enquanto você trabalhava meio período em uma livraria porque dizia que precisava de tempo para se encontrar. Esse homem te deu tudo, e você jogou tudo fora por atenção. Eu desliguei na cara dele, mas as palavras continuam ecoando na minha cabeça porque ele está certo sobre algumas coisas. Meu marido realmente pagou muita coisa. Eu trabalhava 25 horas por semana e passava o resto do meu tempo fazendo aulas de arte, indo ao yoga e encontrando amigas para almoçar. Eu achava que merecia aquela vida. Eu achava que ele me devia aquele conforto. Agora estou percebendo que ele não me devia nada. Atualização 2. A casa está oficialmente entrando em processo de execução hipotecária. Meu marido parou de pagar a hipoteca há 6 semanas. Eu descobri porque o banco enviou um aviso para o endereço da minha mãe. Eu devo ter colocado como contato secundário anos atrás. Meu marido aparentemente se mudou 2 semanas depois que eu saí e está alugando um condomínio do outro lado da cidade. Ele enviou as chaves de volta para o banco com uma carta dizendo que estava entregando a propriedade. A advogada da minha mãe, antes de nos abandonar, disse que isso era uma tática para esconder bens. Que ele estava destruindo o próprio crédito para garantir que eu não recebesse nada, mas eu acho que ele simplesmente não se importa mais. A casa estava no nome dos dois, mas ele pagou toda a entrada com dinheiro dos pais dele, e a hipoteca foi aprovada com base na renda dele, não na minha. Eu nunca contribuí com $1 para aquela casa em 7 anos. Eu achava que tinha direito à metade. Achava que era assim que o casamento funcionava. Agora estou descobrindo que os tribunais não costumam olhar com bons olhos para pessoas que traem dentro da casa conjugal e ainda se gabam disso em mensagens para os amigos. Sim, isso apareceu na fase de descoberta do processo. O advogado do meu marido enviou capturas de tela de conversas minhas com uma amiga dizendo que eu ia dormir com o melhor amigo dele na nossa cama só para provar que eu podia. Eu nem lembro de ter escrito aquilo. Eu estava bêbada com raiva e desabafando, mas agora virou prova. O novo advogado que minha mãe encontrou cobra 400 por hora e quer uma entrada de $10.000. Nós não temos esse dinheiro. Ele disse que sem isso não pode protocolar nada. Então estamos presas. Meu marido entrou com pedido de separação legal na semana passada. Ainda não é divórcio, é separação. O advogado dele enviou os papéis para o endereço da minha mãe.
A petição listava meu adultério como motivo e incluía um pedido para que o tribunal anulasse qualquer pensão conjugal por causa da minha infidelidade. Também incluía uma declaração assinada pelo melhor amigo dele detalhando todas as conversas que tivemos sobre o caso, como eu procurei. Como escolhi especificamente ele porque sabia que isso machucaria meu marido mais do que qualquer outra coisa, como eu ri disso. Eu não lembro de ter rido, mas talvez eu tenha. Minha mãe jogou os papéis pela sala e gritou que iríamos lutar, que eu merecia algo depois de 7 anos de casamento. Mas eu vejo nos olhos dela. Ela sabe que vamos perder. Estou com 17 semanas de gravidez agora. Já estou começando a aparecer. Precisei deixar meu emprego na livraria porque eu vivia passando mal no chão e meu gerente disse que eu estava sendo irresponsável. Pedi seguro-desemprego, mas foi negado porque classificaram como demissão voluntária. Estou tentando conseguir assistência do Estado, mas a lista de espera é de 8 semanas. Os registros da vasectomia do meu marido agora são públicos, parte do processo judicial. O advogado dele enviou tudo para provar que o bebê não é dele, o que significa que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que engravidei de outro homem enquanto tentava dormir com o melhor amigo do meu marido, que também é estéril. Eu pareço a maior idiota do mundo. Alguém do meu antigo grupo de amigos me mandou uma mensagem ontem. Só uma frase. Você realmente achou que podia ter tudo e não enfrentar consequências, né? Eu bloqueei o número, mas a frase ficou presa na minha cabeça porque talvez eu tenha achado isso mesmo. Talvez eu tenha pensado que podia abrir o casamento e explorar e ter minha liberdade e ainda assim voltar para casa e encontrar segurança e conforto sempre que quisesse. Talvez eu tenha achado que meu marido estaria sempre lá como um plano B, uma rede de segurança. Ele não está mais. A rede sumiu e eu estou caindo sozinha. Então, acho que o que estou perguntando é quando isso melhora? Quando eu paro de sentir que estou sendo punida por só querer ser feliz? Todo mundo age como se eu fosse uma pessoa horrível, mas eu só estava tentando viver minha vida do meu jeito. Eu estava tentando ser livre. Isso é realmente tão errado? Atualização 3. Acabei indo parar no pronto-socorro na terça-feira à noite e minha mãe se recusou a ir me buscar. A hiperêmese ficou tão ruim que eu não conseguia ficar de pé sem desmaiar. Eu estava vomitando sangue. Minha mãe estava no trabalho e não podia sair, então chamei uma ambulância. Fiquei lá por 6 horas. Me deram 2 pacotes de soro e medicação contra náusea. Depois me mandaram para casa com uma conta de $4.000. Eu não tenho mais plano de saúde porque perdi o emprego e perdi o prazo para entrar no plano da minha mãe. Quando voltei para o apartamento dela às 2 da manhã, ela estava sentada no sofá com todas as luzes acesas. Ela não perguntou se eu estava bem. Só me encarou. Eu não posso mais fazer isso. Achei que ela estava falando do estado de saúde. Eu comecei a pedir desculpas, mas ela me interrompeu. Fui despejada hoje. O proprietário está me levando para o tribunal por aluguel atrasado. Estou 3 meses atrasada porque tenho tentado manter as 2 alimentadas. Tenho 30 dias para sair e não tenho para onde ir. Eu senti meu estômago afundar. Perguntei o que nós iríamos fazer e ela olhou para mim como se eu fosse uma estranha. Nós não vamos fazer nada. Eu vou me mudar para a casa de uma colega de trabalho que tem um quarto sobrando. Ela disse que eu posso ficar lá até me reerguer. Ela não disse nada sobre você. Eu comecei a chorar. Perguntei onde eu deveria ir e ela deu de ombros. Eu não sei. Um abrigo, talvez. Eu não consigo mais te salvar. Eu tentei e isso me destruiu. Sinto muito. Ela foi dormir e eu sentei naquele sofá até o sol nascer. Ela não falou comigo desde então, exceto para dizer que eu preciso resolver algo antes do dia 30. Faltam 12 dias. Ontem, tentei ligar para alguns abrigos. O primeiro disse que não aceita mulheres grávidas após o primeiro trimestre porque não tem equipe médica. O segundo tem uma lista de espera de 6 meses. O terceiro disse que eu poderia entrar, mas teria que sair durante o dia e só dormir lá à noite. E eu não posso ficar andando por aí por 12 horas por dia quando mal consigo manter água no estômago. Meu pai ligou esta manhã. Achei que talvez minha mãe tivesse contado a ele o que estava acontecendo e que ele estava ligando para ajudar. Eu estava errada. O advogado do meu marido entrou em contato com ele. Eles querem que ele testemunhe sobre o meu caráter, sobre como eu era quando estava crescendo. Perguntei o que ele disse e houve um longo silêncio. Eu disse a verdade para eles, que você sempre foi mimada, sempre achou que o mundo te devia alguma coisa, que sua mãe te estragou e eu tentei te ensinar responsabilidade, mas você nunca ouviu. Eu desliguei na cara dele. Depois vomitei na pia da cozinha da minha mãe porque não consegui chegar ao banheiro a tempo. A audiência de separação é daqui a 3 semanas. O advogado do meu marido enviou outro pacote de documentos para o endereço da minha mãe. Dentro havia um pedido para que o tribunal concedesse a ele a posse total da casa, apesar do processo de execução hipotecária. Aparentemente, ele está negociando com o banco para comprá-la de volta por um preço reduzido. Se o tribunal concordar que eu não tenho direito a bens matrimoniais por causa do adultério, ele poderá comprar nossa casa por 70% do que pagamos. A casa que eu achava que tinha direito à metade. Havia também uma carta do advogado dele pedindo que eu assinasse um documento concordando em não buscar nenhum tipo de apoio financeiro ou pensão, que eu assumiria total responsabilidade pelas minhas escolhas e o liberaria de qualquer reivindicação futura. Se eu assinar, ele vai retirar o pedido para que eu arque com os honorários advocatícios dele. Se eu não assinar, ele vai buscar uma sentença contra mim por cada dólar gasto com advogados. Eu não tenho dinheiro para contratar um advogado que me diga se devo assinar ou não. A Clínica de Assistência Jurídica Gratuita disse que não pode ajudar em casos de direito de família. Então estou aqui sentada com uma caneta tentando decidir se devo abrir mão de tudo ou arriscar dever a ele um dinheiro que eu nunca vou ter. As redes sociais dele estão piores agora. Ele postou fotos de uma viagem de fim de semana para as montanhas com amigos. Todos nos comentários são solidários.
Pessoas dizendo que tem orgulho dele por seguir em frente. Alguém comentou, você merece ser feliz, e ele respondeu com um emoji de coração. Um emoji de coração, como se já tivesse esquecido que eu existo. Olhei minhas próprias redes sociais pela primeira vez em semanas ontem. Grande erro. Alguém me marcou em uma publicação em uma página comunitária local. Era um longo desabafo sobre destruidoras de lares e traidoras, com meu nome completo incluído. Tinha 200 comentários. Pessoas com quem estudei no ensino médio comentando. Pessoas do meu antigo clube do livro. Alguém encontrou minhas fotos de casamento e postou com a legenda. Isso não envelheceu bem. Eu desativei tudo, mas o dano está feito. Não posso ir a lugar nenhum nesta cidade sem me perguntar quem sabe. O bebê está se mexendo agora. Pequenos movimentos que sinto quando me deito à noite. Isso torna tudo mais real. Estou grávida de 22 semanas do bebê de um estranho e não tenho onde morar em 12 dias. Não comprei absolutamente nada para o bebê. Não tenho berço, roupas ou fraldas. Não tenho nenhum plano sobre onde estarei quando entrar em trabalho de parto. Tentei conseguir benefícios do governo, mas fui negada porque disseram que a renda da minha mãe conta como renda familiar, mesmo ela me expulsando de casa. Tentei explicar, mas a assistente social disse que preciso fornecer prova de que não moro mais lá, o que não posso fazer até realmente ter outro lugar para morar. É um ciclo do qual não consigo sair. Minha antiga gerente da livraria ligou ontem. Disse que soube de tudo e queria saber como eu estava. Achei que talvez fosse me oferecer meu emprego de volta, mas em vez disso, contou que meu marido foi à loja na semana passada. Ele comprou um livro de culinária e um romance e conversou com a equipe como se nada estivesse errado. Ela disse que ele parecia bem, que parecia feliz. Eu não sei por que ela achou necessário me dizer isso. Ele está seguindo em frente e é como se tudo que tivemos nunca tenha existido. Atualização 4. Voltei a casa 2 dias atrás. Eu sei que não deveria, mas estava desesperada. Pensei que talvez, se eu pudesse falar com ele pessoalmente, ele se lembraria de que um dia a gente se amou, de que construímos uma vida juntos. Isso deve valer alguma coisa. As fechaduras ainda estavam trocadas, mas eu bati por uns 10 minutos até que uma vizinha saiu. Ela me disse que meu marido não mora mais lá e que eu estava invadindo propriedade. Disse que se eu não saísse, chamaria a polícia. Eu a reconheci. Nós costumávamos acenar uma para a outra quando íamos pegar o correio. Ela olhou para mim como se eu fosse lixo. Fiquei sentada no carro da minha mãe naquela entrada de garagem por 1 hora depois que a vizinha entrou. Fiquei olhando para a casa onde eu pensei que criaria meus filhos, envelheceria e construiria uma vida de verdade. O jardim que eu plantei há 2 primaveras está morto. A tinta das venezianas está descascando. Já parece abandonada. Depois disso, fui até o novo condomínio do meu marido. Eu não sei como encontrei o endereço, mas encontrei. Talvez eu tenha procurado em e-mails antigos ou talvez alguém tenha mencionado o endereço. Não consigo lembrar. Só sei que acabei no estacionamento dele às 9 da noite observando as janelas. As luzes estavam acesas. Eu vi a sombra se movendo lá dentro. Então o vi passar pela janela. Ele estava ao telefone. Estava sorrindo, realmente sorrindo, como se a vida dele não tivesse acabado de desmoronar. Como se ele ainda não fosse legalmente casado com alguém que está sem casa, grávida e doente. Liguei o carro para ir embora e foi então que a vi, uma mulher subindo para o prédio dele com sacolas de mercado. Ela era bem alta, arrumada. Ela entrou e 5 minutos depois eu a vi pela janela dele. Ele a abraçou. Apenas um abraço amigável, mas foi o suficiente. Ele já está seguindo em frente. Faz menos de 3 meses desde que eu saí e ele já tem alguém no espaço dele, na nova vida dele. A vida que era para incluir a mim. Vomitei no estacionamento. Depois voltei para o apartamento da minha mãe e ela estava encaixotando tudo. Ela não perguntou onde eu tinha estado. As contas médicas continuam chegando. A ida ao pronto-socorro, as consultas com o obstetra antes de eu perder o plano de saúde. Os exames iniciais para diagnosticar a hiperêmese. Já estou com uma dívida de $11 mil e ainda nem tive o bebê. O hospital enviou uma carta dizendo que se eu não fizer um plano de pagamento, eles vão enviar a dívida para cobrança. O mínimo que querem é $300 por mês. Eu não tenho $300 nem somando tudo que tenho. E nem sei como vou fazer para conseguir esse dinheiro. Atualização 5. Vendi meu carro ontem. Peguei $800 por ele. Valia pelo menos 3 mil, mas o comprador sabia que eu estava desesperada. Assinei o documento de transferência no estacionamento de um supermercado e o vi ir embora dirigindo. Agora não tenho transporte para ir a consultas médicas, entrevistas de emprego ou qualquer lugar. Minha mãe disse que eu não posso mais pegar o carro dela emprestado porque o seguro não me cobre como motorista. Então estou presa neste apartamento por mais 10 dias com uma mãe que não olha para mim e sem plano para o que vem depois. Fico pensando naquela pergunta que fiz na última atualização sobre quando as coisas melhoram. Acho que não melhoram. Acho que essa é minha vida agora. Acho que quebrei algo que não pode ser consertado e agora estou vivendo nos escombros. Alguém comentou na minha postagem original, meses atrás, que ações têm consequências. Na época denunciei o comentário porque achei cruel. Agora penso nele todos os dias porque a pessoa estava certa. Tudo que eu fiz, cada escolha que tomei, levou a isso. Eu estar grávida de 22 semanas, essencialmente sem casa e com uma mãe que desistiu de tentar me salvar. Meu marido pôde recomeçar. Ele pôde ir embora e construir algo novo. Eu sou quem ficou carregando o peso do que destruí. E ainda não entendo totalmente como me tornei a vilã dessa história. Atualização 6. Tenho vivido no carro da minha mãe na última semana e acabei de descobrir que meu marido vai se casar de novo. Não com a mulher que vi no condomínio dele. Aquela era, aparentemente, a meia-irmã dele, que estava visitando de outro estado. Não, ele está noivo de alguém com quem trabalha, alguém que ele conhece há anos.
Eles anunciaram nas redes sociais 3 dias atrás com fotos do que parece ter sido um pedido de casamento em um restaurante chique. O anel é enorme. Ela é linda. Eles parecem felizes. Ainda estamos legalmente separados. Nem divorciados ainda. A audiência de separação só vai acontecer daqui a 2 semanas. Mas ele já está planejando um futuro com outra pessoa enquanto eu durmo em um carro estacionado atrás de um supermercado. Minha mãe oficialmente se mudou do apartamento há 6 dias. Ela colocou tudo em um caminhão de mudança com um colega de trabalho e não me avisou quando ia sair. Quando voltei de tentar conseguir trabalho braçal por um dia, todas as coisas dela tinham sumido. Ela deixou as chaves no balcão com um bilhete que dizia: "Sinto muito" e nada mais. O número dela está desconectado agora. Não sei onde ela está morando nem como entrar em contato. Então tenho dormido no carro que ela deixou comigo. Ela assinou o documento de transferência antes de partir, provavelmente por culpa. É um sedã de 20 anos com ar-condicionado quebrado e um trincado no para-brisa, mas é abrigo. Eu estaciono em lugares diferentes todas as noites porque tenho medo de que alguém perceba e chame a polícia. A hiperemes está um pouco melhor agora que estou no 2º trimestre, mas ainda passo mal pelo menos uma vez por dia. Vomito em banheiros de postos de gasolina ou atrás de caçambas. Escovo os dentes com água engarrafada. Não tomo banho há 4 dias porque o abrigo que permite o uso das instalações durante o dia está fechado para reformas. Eu pareço alguém sem casa agora porque estou sem casa. Meu cabelo está oleoso e embaraçado. Minhas roupas não servem mais porque minha barriga está crescendo. Tenho apenas uma calça de maternidade que comprei em um brechó por $3. As pessoas me encaram quando entro nas lojas. Os seguranças me seguem como se eu fosse roubar algo. O anúncio do noivado me jogou em um espiral de pânico. Dirigi até o condomínio do meu marido à meia-noite e fiquei sentada lá fora por 2 horas. Eu não planejava fazer nada. Eu só precisava ver onde ele estava para aceitar que isso é real. O carro dele estava no estacionamento. As luzes do apartamento dele estavam apagadas. Provavelmente ele estava dormindo tranquilamente ao lado da nova noiva enquanto eu estava sentada em um carro tentando descobrir onde poderia usar o banheiro. Alguém bateu na minha janela por volta das 2 da manhã. Um segurança do condomínio. Ele perguntou o que eu estava fazendo ali e eu disse que estava esperando uma amiga. Ele disse para eu ir embora ou chamaria a polícia. Eu fui. Não como uma refeição de verdade há 5 dias. Estou sobrevivendo com itens de menu barato e o que consigo comprar em lojas de conveniência. Principalmente biscoitos e barras de proteína quando consigo encontrar. Meu corpo está mudando de maneiras que me assustam. Meu rosto parece fundo, meus braços estão magros, mas minha barriga está crescendo. O bebê está se mexendo mais agora. Chutes mais fortes que me lembram de que isso está realmente acontecendo. Vou ter um bebê em 4 meses e não tenho para onde levá-lo. O hospital onde fui atendida no pronto-socorro enviou minha conta para cobrança. Recebi uma carta encaminhada do antigo endereço da minha mãe. Eles estão me processando pelo valor total mais taxas. Os $4.000 viraram quase 6.000 com multas. Tenho uma audiência em 2 meses por causa dessa dívida. Se eu não comparecer, eles vão ganhar uma decisão por ausência e começar a descontar qualquer salário que eu conseguir ganhar. Atualização 7. Finalmente fui aprovada para benefícios do Estado ontem. Cobertura médica para gravidez e $140 por mês em auxílio alimentação. Não é suficiente, mas é alguma coisa, exceto pelo fato de que eu preciso de um endereço fixo para receber o cartão, e eu não tenho um. A assistente social disse que eu poderia usar o endereço de um abrigo, mas o abrigo não permite porque eu não sou residente em tempo integral. Então estou presa de novo. Candidatei-me a 53 empregos nas últimas 2 semanas. Fast food e varejo, trabalho em depósito, qualquer coisa que eu consiga fazer estando visivelmente grávida. Recebi 2 respostas. Ambas disseram que escolheram outros candidatos. Uma delas, tenho quase certeza, pesquisou meu nome na internet e viu todas as postagens me chamando de traidora. Minha reputação está destruída nesta cidade. Todo mundo sabe o que eu fiz. Meu pai me mandou uma mensagem no Facebook ontem. Apenas uma frase. Você precisa entregar esse bebê para adoção e recomeçar em outro lugar. Eu não respondi, mas a ideia não sai da minha cabeça. Talvez ele esteja certo. Talvez a adoção seja a resposta. Eu não posso criar um bebê vivendo em um carro. Mas a ideia de passar pelo trabalho de parto e depois entregar esse bebê para estranhos me faz querer morrer. A audiência de separação é em 12 dias. O advogado do meu marido enviou outro pacote de documentos semana passada. Desta vez para a caixa postal que abri na UPS com o resto do meu dinheiro. Dentro havia uma proposta de acordo de separação. Dizia que eu não receberia nada do casamento, nenhum bem, nenhum apoio financeiro, nenhum direito ao que construímos juntos. Em troca, ele não pediria que eu pagasse as despesas legais. Havia também uma carta do advogado dele dizendo que se eu contestasse qualquer coisa no tribunal, eles tinham testemunhas prontas para depor sobre meu caráter. Meu pai, o melhor amigo dele, pessoas do meu clube do livro que aparentemente me ouviram reclamar do meu casamento. Até minha antiga gerente, que está disposta a dizer que eu era pouco confiável no trabalho. Eles estão montando um caso para provar que sou instável, inadequada e que destruí o casamento pelas minhas próprias escolhas egoístas. Sinto que minha vida só piora a cada dia como se eu estivesse em um pesadelo que nunca acaba. Atualização 8. Assinei o acordo ontem. Eu não tinha escolha. Se eu lutasse e perdesse, ficaria devendo dezenas de milhares em honorários advocatícios. Dinheiro que eu nunca vou ter. Então assinei 7 anos da minha vida em troca de nada. A funcionária que reconheceu firma na UPS viu minhas lágrimas enquanto eu assinava cada página. Ela não disse nada. A mulher com quem ele está noivo, eu a procurei online.
Ela é gerente de projetos na empresa dele. Eles trabalharam juntos por 5 anos. 5 anos, o que significa que ela sabia de mim, sabia que ele era casado, e mesmo assim se envolveu com ele. Ou talvez não. Talvez eles realmente tenham esperado até depois que eu fui embora. Talvez eu esteja tão desesperada para transformar alguém em vilão que estou inventando coisas. As redes sociais dela estão cheias de fotos dos dois juntos em eventos da empresa, jantares, festas de aniversário de alguém. Tem uma de 6 semanas atrás em um parque. Eles estão de mãos dadas. 6 semanas atrás, eu estava dormindo no sofá da minha mãe tentando descobrir como sobreviver. Ele já estava construindo um novo relacionamento. Fico voltando à noite em que eu disse que queria abrir o casamento. Se eu pudesse voltar atrás naquelas palavras, eu voltaria. Voltaria atrás em tudo. A viagem para Miami, as mensagens para o melhor amigo dele, tudo. Eu daria qualquer coisa para ter minha vida antiga de volta. Mesmo que meu marido fosse controlador, mesmo que eu me sentisse presa, pelo menos eu tinha uma casa. Pelo menos eu tinha comida e segurança e um futuro. Agora eu não tenho nada. Existe um abrigo para mulheres a 2 horas daqui que tem vagas. Liguei e disseram que posso ir fazer a triagem na semana que vem, mas fica a 2 horas, o que significa que eu teria que deixar esta cidade. Deixar para trás qualquer chance de encontrar trabalho aqui. Recomeçar em um lugar onde ninguém me conhece. Uma parte de mim acha que essa é a resposta. Sumir e reconstruir. Mas a outra parte sabe que eu não tenho energia para começar de novo. Mal tenho energia para sobreviver a cada dia. O bebê deu um chute enquanto eu abastecia o carro hoje de manhã, forte o suficiente para eu precisar parar e recuperar o fôlego. Uma mulher no carro ao lado ficou me olhando como se eu fosse louca. Eu quis gritar para ela que eu não sou louca, só estou quebrada por dentro, mas não fiz isso. Apenas terminei de abastecer e fui embora. À tarde voltei a casa mais uma vez. Não sei porquê. Talvez eu goste de me machucar. A placa de vende-se já está lá. Ele vai vender. A casa que compramos juntos, o lugar onde fizemos nossos votos, comemoramos aniversários e falamos sobre ter filhos um dia. Ele vai vender e seguir em frente. E eu estou morando dentro de um carro. Fiquei sentada na entrada da garagem até uma corretora aparecer com clientes. Ela me reconheceu. Vi isso no rosto dela. Ela veio até o meu carro e, com muita educação, pediu para eu ir embora porque eu estava atrapalhando a visita. Perguntei por quanto a casa estava sendo anunciada e ela disse que isso não era da minha conta. Que eu tinha perdido qualquer direito sobre aquela propriedade quando destruí meu casamento. Essas foram as palavras exatas dela. Quando eu destruí meu casamento. Todo mundo me vê como a destruidora de lares, a traidora. E talvez eles estejam certos. Talvez eu seja tudo isso. Mas também sou uma pessoa assustada, sozinha e grávida, e eu não sei o que fazer agora. A audiência é em 12 dias. Meu marido vai estar lá com o advogado, as testemunhas e a nova noiva dele. E eu provavelmente estarei lá sozinha, usando roupas de brechó e cheirando mal porque ainda não descobri onde posso tomar banho. O juiz vai olhar para nós dois e decidir que ele merece tudo e eu não mereço nada. E eu vou ter que aceitar porque não tenho outra escolha. Depois disso, não sei o que acontece. Talvez o abrigo para mulheres. Ou eu continuo vivendo neste carro até o bebê nascer e depois tento descobrir o resto. Ou talvez eu siga o conselho do meu pai e procure uma agência de adoção e entregue meu bebê, assim como entreguei meu casamento. Não tenho mais nenhuma opção boa, só versões diferentes de coisas terríveis. E meu marido vai se casar com outra mulher, recomprar nossa casa por um valor menor e viver como se nada disso tivesse acontecido. Atualização 9. Tive o bebê há 3 semanas, na emergência de um hospital público a 2 horas de onde eu morava. Não dei o nome de ninguém a ela porque não consegui pensar em alguém que valesse a pena ser lembrado. A separação foi finalizada no dia anterior ao meu parto. Eu não fui à audiência. Assinei tudo remotamente com a ajuda de um advogado de assistência jurídica que teve pena de mim no abrigo para mulheres. Meu marido ficou com a casa. Ficou com tudo. O juiz aprovou tudo sem questionar, porque eu não tinha defesa. Eu destruí meu casamento com adultério, e havia documentação provando isso. O casamento dele é no mês que vem. Eu sei disso porque encontrei uma ex-amiga em comum enquanto saía de um Walmart, e ela me mostrou o convite que foi postado online. Vai ser em um vinhedo. Eles têm lista de presentes em 3 lojas diferentes. Estão pedindo as coisas que casais pedem quando estão construindo uma vida de verdade. Coisas de cozinha, roupa de cama, móveis. Tudo aquilo que eu achava que teria para sempre. Também descobri por ela que assim que o divórcio foi finalizado, meu ex cortou completamente o melhor amigo. O mesmo melhor amigo que eu achei que ele nunca abandonaria. Aquele que sempre esteve ao lado dele, que era praticamente parte da família. Ela contou que depois de tudo que aconteceu, eles brigaram feio. Meu ex o acusou de ser um péssimo amigo, por acreditar que ele realmente concordaria com aquilo, mesmo conhecendo há tanto tempo. O amigo tentou se defender, tentou dizer que ele estava sendo duro demais, mas meu ex simplesmente o apagou da vida dele. Bloqueou e cortou de tudo. Como se vários anos de amizade também não significassem nada. Eu não sei porque ouvir isso mexeu tanto comigo. Acho que pela primeira vez, percebi que não fui a única coisa que ele destruiu quando decidiu seguir em frente sem olhar para trás. Ele está cortando qualquer pessoa que lembre a ele da vida que teve comigo, até o melhor amigo. E por um momento, só por um momento, percebi que talvez eu não seja a única que ficou no meio dos escombros. Talvez ele também esteja perdido, mesmo que finja estar bem. Talvez ninguém tenha saído ileso dessa história. Enquanto isso, estou vivendo em uma unidade de moradia transitória.
É um quarto em um motel reformado, com um banheiro compartilhado no corredor. Tem uma geladeira pequena e um pequeno fogão elétrico. O quarto cheira a mofo e o carpete está manchado, mas é um teto. Consegui a vaga por um programa para mulheres grávidas em situação de rua e eles me deixam ficar até 6 meses depois do parto. Depois disso, preciso achar outro lugar. O bebê chora o tempo todo. Ela tem cólica e refluxo e mal dorme. Estou amamentando porque não posso pagar fórmula. E minha produção de leite está péssima porque não estou me alimentando direito. O programa Wiki ajuda, mas não o suficiente. Estou perdendo peso de novo, mesmo tendo acabado de dar à luz. Meu corpo está destruído. Tive laceração no parto e os pontos infeccionaram porque eu não pude descansar como deveria. Ainda estou sangrando mais do que o normal. Não tenho família para me ajudar. Minha mãe nunca entrou em contato depois que foi embora. Encontrei o perfil dela nas redes sociais semana passada e ela me bloqueou em tudo. Meu pai mandou uma mensagem depois que o bebê nasceu perguntando se eu tinha feito a adoção. Quando respondi que não, ele disse apenas, problema seu, e nunca mais falou comigo. O pai do bebê é oficialmente desconhecido. Coloquei pai desconhecido na certidão porque eu realmente não sei quem ele é. Foi aquela noite em Miami. Um estranho que nunca mais vou ver. Às vezes eu olho para o rosto dela e tento ver se parece com o meu marido ou com o melhor amigo dele, mesmo sabendo que geneticamente isso é impossível. Estou procurando alguém para culpar além de mim mesma. Creche é impossível. Não posso trabalhar porque não posso pagar creche, e não consigo assistência de creche sem comprovação de emprego. Outro ciclo que não consigo quebrar. Estou sobrevivendo com $400 por mês em benefícios e o que o banco de alimentos tiver disponível. Não é suficiente. O bebê precisa de fraldas, lenços, roupas que ela já está perdendo. Estou comprando tudo de segunda mão ou recebendo doações do abrigo. Vi meu marido uma vez depois que tudo foi finalizado. Eu estava em um posto de gasolina fora da cidade onde eu costumava morar. Precisei ir até lá porque era o único lugar que trocava meu cheque de benefício sem cobrar uma taxa enorme. Ele parou na bomba do outro lado em um carro novo, um carro bonito. Saiu do carro e nossos olhos se encontraram por um segundo. Ele olhou através de mim, como se eu fosse uma desconhecida, como se nunca tivéssemos nos encontrado. Depois entrou na loja para pagar e quando voltou, eu ainda estava parada ali, congelada. Ele entrou no carro e foi embora sem reconhecer minha existência. Percebi naquele momento que eu não existo mais para ele. Fui apagada. 7 anos de casamento e eu simplesmente deixei de existir, deletada. Ele pode seguir em frente com a nova esposa, o carro novo e a casa que recomprou por um valor menor. Eu virei uma história de aviso que ele provavelmente conta em festas. A ex-louca que destruiu tudo. Os cobradores ainda me ligam. Eu devo ao hospital $18 mil agora, entre a visita ao pronto-socorro e o parto. Devo outros 6 mil da cobrança judicial para a qual nunca compareci. Meu crédito está destruído. Nunca vou conseguir alugar um apartamento de verdade, comprar um carro ou conseguir um empréstimo para nada. Tenho 29 anos e minha vida financeira acabou. Penso em adoção constantemente agora. Há dias em que o bebê não para de chorar e eu não consigo alimentá-la o suficiente. E estou tão cansada que mal consigo ficar de pé. E penso em como existem famílias que poderiam dar a ela tudo que eu não posso. Um lar e estabilidade, 2 pais, um futuro. Mas então olho para o rosto dela e não consigo. Ela é a única coisa que me resta. Entregá-la seria admitir que perdi tudo completamente. Meus antigos amigos não falam mais comigo. Os poucos que não me bloquearam simplesmente pararam de responder. Eu sou uma pária. A mulher que traiu o marido com o melhor amigo dele enquanto tentava abrir o casamento sem o consentimento dele. Parece horrível quando digo assim. Parece algo que uma pessoa terrível faria. Talvez eu seja uma pessoa terrível. Tenho tido muito tempo para pensar, trancada neste quarto com um bebê chorando e ninguém para conversar. Revi todas as minhas decisões repetidas vezes. A briga sobre Miami, a declaração sobre abrir o casamento, a mensagem para o melhor amigo dele, dormir com um estranho enquanto eu estava bêbada e com raiva, voltar para casa grávida esperando que meu marido me salvasse. Cada escolha foi egoísta. Cada escolha foi sobre o que eu queria naquele momento, sem pensar nas consequências. Eu queria liberdade, mas não queria perder segurança. Queria explorar, mas não queria abrir mão do conforto. Queria provar que meu marido não mandava em mim, mas ainda esperava que ele estivesse lá quando eu precisasse. Eu quis tudo e acabei com nada. As mulheres do abrigo continuam dizendo que as coisas melhoram, que eu posso reconstruir, que existem recursos, programas e caminhos possíveis. Mas eu não acredito. Como alguém reconstrói depois disso? Como alguém volta depois de estar sem casa, grávida e abandonada por todo mundo que um dia disse amar você? Eu destruí meu casamento. Eu admito isso agora. Consigo dizer em voz alta. Destruí algo bom porque estava entediada, mimada e convencida de que merecia mais do que tinha. Meu marido não era perfeito, mas ele não merecia o que eu fiz. Não merecia ser humilhado e traído dentro da própria casa. Ele tinha todo o direito de ir embora, todo o direito de construir uma nova vida sem mim. Mas entender isso não torna nada mais fácil. Não faz o bebê parar de chorar, não faz as contas desaparecerem e não faz o quarto do abrigo parecer menos sufocante. Só significa que eu tenho que viver com o conhecimento de que tudo isso é culpa minha, que fui eu quem fiz isso comigo, que cada momento miserável da minha vida agora é consequência direta das minhas próprias escolhas. O bebê tem 3 semanas e eu já sinto que estou falhando com ela. Ela merece melhor do que isso. Merece mais do que uma mãe que vive em um abrigo, mal consegue alimentá-la e não tem ninguém para ajudar. Ela merece o tipo de vida que eu tinha antes de jogar tudo fora. Às vezes, tarde da noite, quando ela finalmente dorme, eu pego meu celular e fico olhando fotos antigas. Fotos do meu casamento, fotos da casa, fotos minhas e do meu marido viajando, parecendo felizes. Eu era feliz, só não sabia disso.
Achei que estava presa quando, na verdade, eu estava segura. Achei que estava sendo controlada quando, na verdade, estava sendo cuidada. Não consegui enxergar o quão boa minha vida era até perdê-la. O casamento do meu ex é no mês que vem, e provavelmente vou ver fotos online em algum momento. Alguém vai me marcar ou mandar para mim só para ser cruel. Vou vê-lo se casar com outra pessoa na vida que costumava ser minha. E eu estarei aqui, neste quarto, com um bebê que mal consigo cuidar, me perguntando como vim parar neste pesadelo. Não sei como será o próximo capítulo. Em 6 meses terei que deixar este abrigo e encontrar outro lugar. Terei que descobrir de algum jeito como conseguir cuidados para a criança. Vou ter que arrumar um emprego que pague o suficiente para cobrir aluguel, comida, fraldas e contas que nunca vou conseguir quitar. Parece impossível. Sinto que é impossível. Mas essa é a minha vida agora. Foi isso que eu construí quando destruí tudo o que tinha. E eu tenho que viver com isso. Não há como voltar atrás. Não existe uma história de redenção em que eu conserto tudo e reconquisto todo mundo. Só existe seguir em frente, um dia impossível de cada vez. Eu, este bebê e os destroços da pessoa que eu costumava ser. Eu quis liberdade e consegui. É assim que a liberdade parece quando você incendeia toda a sua vida para obtê-la.